Bem-vindo ao nosso canal André e Josias de Andrade. Hoje eu vou deixar com vocês a passagem que se encontra em Daniel, capítulo 6. Vamos fazer um estudo, uma reflexão sobre esse texto. Diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes, eles conspiraram contra Daniel por inveja e procuraram alguma brecha na própria lei de Deus, dizendo ao rei que Daniel não prestava obediência ao rei acima do próprio Deus dele, e fizeram um complô, que o rei também foi colocado contra a parede para selar uma lei que prejudicou Daniel contra a vontade do próprio rei. Mas uma vez selada a lei, o rei não podia voltar atrás. Então colocou o rei numa sinuca de bico. E aí o Daniel foi jogado na cova dos leões que prepararam para ele. Vamos mais adiante no texto para ver essa parte. E falando, o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente te serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não pudesse mudar a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com uma voz triste, e falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que o tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado nem ao fundo da cova, quando os leões apoderaram-se deles e lhe esmagaram todos os ossos. Então, o que acontece? A cova que foi feita para o Daniel serviu como sentença contra os próprios que armaram contra ele. E Deus livrou a Daniel de forma que fechou a boca dos leões quando ele estava lá, que não puderam lhe fazer dano algum. Já quando os conspiradores foram lançados na mesma cova que abriram para ele, foram despedaçados na mesma hora, foram estraçalhados. E para finalizar, eu deixo Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E por-lhe-ei inimizade entre ti e a mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar, e esta lhe ferirá a cabeça. Quer dizer, há uma profecia
de inimizade contra a mulher da serpente, que o diabo odeia a mulher, e ele lhe alcança o calcanhar, lhe fere o calcanhar, mas ela lhe esmaga a cabeça. Então, aquilo que foi preparado contra as nossas vidas só consegue ferir o nosso calcanhar, o nosso ponto fraco. Mas, em compensação, nós vamos lhe esmagar a cabeça. Aquilo que foi preparado contra nós não nos faz dano algum, mas é a sentença de morte contra eles.